Provérbios 18. Na cor laranja, claro, nós vamos falar a respeito das palavras de sabedoria. Então, Provérbios 18 começa dizendo no versículo 1: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. 2. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O que o versículo 1 está dizendo para nós? Aquele que é egoísta, que busca apenas o seu próprio desejo, ele se separa. Então, busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Insurgir-se é ir contra. Então, ele vai contra a verdadeira sabedoria. O que esse texto está dizendo? A verdadeira sabedoria está em não ser egoísta. A verdadeira sabedoria está em procurar ter relacionamentos com as pessoas. A verdadeira sabedoria está em ouvir conselhos. A verdadeira sabedoria está em entender que somos falhos, fracos, dependentes de outras pessoas. Aquele que só busca o seu próprio interesse, ele se separa dos outros para que ele fique livre e sempre faça a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Então, Provérbios 18 começa com uma orientação. Ter relacionamentos, fazer network. O que é network? Net é rede e work é trabalho. Estabelecer redes de trabalho, redes de contato com outras pessoas é o que traz resultados melhores na vida. Versículo 2: não toma prazer o tolo no entendimento. O tolo não tem prazer no entendimento, em entender as coisas, senão em que se descubra o seu coração. Ou seja, a não ser que as pessoas escutem ele. Ele quer descobrir o coração dele. Em outras palavras, ele quer falar. O tolo, ele quer falar dos desejos dele, das vontades dele, do que interessa para ele e quer descobrir. Ele quer tirar aquilo que ele tem dentro do coração falando. E ele quer que as pessoas prestem atenção nele e ele não quer saber a respeito do que os outros pensam, do que os outros sentem. O tolo, ele é egoísta. Versículo 3: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Então, quando vem o ímpio, aquele que pratica a maldade, vem também o desprezo. Vem alguém que pratica a maldade. Essa pessoa que pratica a maldade, ela despreza as outras pessoas. E ela pratica coisas que são desprezíveis. A ignomínia é fazer algo terrível, voltado para o mal. Então, aquele que pratica a ignomínia, algo terrível para o mal, vem a vergonha. A pessoa passa a vergonha por praticar o mal. Eu deixei em branco porque não se encaixou em nenhum outro tema aqui que nós temos colocado cores. O roxo serve para o que a língua fala, as palavras que nós usamos, as consequências das nossas palavras. Então, o versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então, ele fala, o que uma pessoa está falando pode produzir muito impacto na vida das outras pessoas. E o que as pessoas falam, as palavras da boca do homem, revelam o que a pessoa tem lá no fundo do coração dela. Uma pessoa pode ficar calada, você não sabe o que ela pensa. Lá em Provérbios 17, nós lemos aqui, Provérbios 17, no último versículo. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios será tido por sábio. Então, nós lemos ali que se uma pessoa fecha a boca, ela pode se passar por uma pessoa inteligente. Você não sabe o que ela pensa.
Quando a pessoa abre a boca, as palavras da boca do homem são águas profundas. Por quê? As palavras revelam o que o homem carrega dentro do coração, lá no fundo do coração dele. Quando uma pessoa começa a falar coisas negativas, você percebe que ela sempre fala isso, você consegue perceber pelo que ela fala que o que ela carrega dentro dela é a negatividade. Então, águas profundas são as palavras da boca do homem. Se você quer conhecer alguém, preste bem atenção no que a pessoa fala. Se a pessoa tem o hábito de mentir, criticar os outros, fofocar, aquela pessoa é uma pessoa que é pobre de espírito. Ela tem esse hábito, ela tem esse padrão. Se você vê que a pessoa está sempre falando de oração, leitura da palavra, de buscar conhecimento, de buscar informação, é uma pessoa que sempre dá uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Ela está mostrando o que ela tem no coração. Então, o versículo 4 está dizendo: águas profundas são as palavras da boca do homem. Preste atenção no que a pessoa fala. Você vai conseguir acessar a profundidade do coração dela. Você sabe que águas profundas, depois de um certo nível que você desce nas águas, as águas começam a ter muita pressão. Você só consegue descer mais profundo se você tem um submarino. Você, com o seu corpo, você consegue ir até uma certa altura, mas até uma certa profundidade. Mas lá, no profundo, você não consegue acessar. Então, o que o texto está dizendo é se você consegue conhecer alguém por aquilo que a pessoa fala. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Você não acessa uma pessoa quando ela está em silêncio, mas se ela começa a falar, você consegue acessar o coração dela. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Se a pessoa tem sabedoria nas suas palavras, ela vai ser como um ribeiro transbordante. Um ribeiro significa o quê? Um rio que traz vida para toda a vegetação em volta, para os animais em volta poderem beber aquela água. E um ribeiro que é transbordante significa que ele está com muita água. Então significa que uma pessoa que tem a fonte da sabedoria, que usa bem as palavras, ela é como um rio transbordante, que alimenta muitas pessoas. E esse versículo 4 também nos traz um convite. Ande com pessoas que são ribeiros transbordantes. Conheça as pessoas por aquilo que elas falam. E se você percebe que o que elas têm é algo mal, fuja dessas amizades. Versículo 5. O versículo 5 está em verde, porque tudo que está em verde fala sobre justiça. Então, 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Então, a coisa correta a se fazer é respeitar o justo no juízo. Não é bom você respeitar o ímpio que pratica a maldade, porque você estará cometendo injustiça. E você mesmo não gostaria de sofrer a injustiça, então não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Agora o 6, o 7 e o 8 está em roxo. Mais uma vez falam sobre as nossas palavras. O versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Então o tolo ele gosta de usar a boca para entrar em guerra, com brigas, contendas. Não use as palavras para isso. 7. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Então o tolo, as próprias palavras que ele usa o destroem. São um laço, uma armadilha para ele. Quando ele abre a boca e começa a falar, ele já mostra que é tolo. Versículo 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. As palavras do fofoqueiro são como doces bocados. Muitas vezes nós escutamos as fofocas e deixamos que elas entrem no nosso íntimo. Fuja das fofocas. O Salmo 15 fala assim: quem vai morar no tabernáculo do Senhor? Ou seja, quem vai morar no céu? Aquele que não difama com a língua,
não aceita peita contra o próximo, aquele que não fala mal do seu próximo. Então, uma característica de quem vai morar no céu é não ser uma pessoa fofoqueira. Versículo 9 está em laranja porque fala sobre sabedoria. Todos os versículos pintados em laranja são de sabedoria. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Então, aquele que não faz as coisas no tempo certo é procrastinador. Negligente é o que não faz o que precisa ser feito. Quem não faz o que tem que ser feito na sua obra é irmão do desperdiçador. Então está em laranja porque a sabedoria recomenda que você faça o que tem que ser feito no tempo em que precisa ser feito. O 10, verde, porque fala da justiça. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então nós vemos aquele que é justo, aquele que procura fazer a coisa certa, ele sempre vai procurar o nome do Senhor. Ele vai ter a sua confiança no Senhor. E ele terá nisso, no Senhor, uma torre forte. Ele estará em alto retiro. Quem é justo procura obedecer à palavra de Deus. Quem é justo procura se ajustar ao que a palavra diz. Quem é justo sabe que o princípio da sabedoria é confiar em Deus. Versículo 11 está em branco porque não encaixou em nenhum outro tema. A fazenda do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Então o rico acha que com o dinheiro ele está seguro. Mas na verdade, existem várias formas do sistema de segurança falhar. Eu acredito que o versículo 11 poderia ficar aqui em laranja. Porque a fazenda do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Então, qual é a sabedoria do versículo 11? Não acredite que a sua riqueza é a sua cidade forte, mas acredite que torre forte é o nome do Senhor. O justo faz isso, no versículo 10. O justo correrá para a torre forte, tendo o nome do Senhor como torre forte, e ele ficará no alto retiro. Aquele que tem muito dinheiro, que é rico, mas acredita na sua riqueza, no versículo 11, ele acha que está seguro. Ele acha que a sua cidade é como se fosse um muro alto, na sua imaginação. Na realidade não é. Falta sabedoria para o rico que não busca ser justo com Deus. Então, o 11 aqui seria sabedoria, porque falta sabedoria para o rico que acha que com seu dinheiro e com seu muro ele pode construir muros altos e vai ter segurança. O Salmo 127 fala: Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar, não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. Versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O versículo está em laranja, fala de orgulho. Por quê? Porque a sabedoria está na humildade. A tolice é a pessoa ser orgulhosa. O orgulhoso, ele acha que é superior aos outros. Nessa de se achar superior, ele não respeita a opinião dos outros, não pede conselho, não escuta os outros, pensa que sabe tudo, vai tomando iniciativa e tomando as próprias decisões e vai perdendo, vai quebrando a cara e vai perdendo o rumo por causa do seu orgulho. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia. Estultícia significa tolice. Então, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Está em roxo porque fala sobre o que a nossa boca fala. Aquele que fala antes do tempo, usa a boca para responder antes de ouvir, está agindo como um tolo e passa vergonha. Versículo 14. O espírito do homem
aliviará a sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? Esse versículo está em laranja porque ele tem uma sabedoria. A sabedoria é: tenha um espírito forte. Busque alimentar o seu espírito com comunhão com o Espírito Santo, para que você receba força e alivie a sua enfermidade quando você estiver doente. Agora, se você se entregar, se você cair em depressão e aceitar o espírito abatido, quem vai levantar você? É você que tem que alimentar o seu espírito, mantendo comunhão com Deus para permanecer forte. Versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, o coração do sábio ele busca adquirir conhecimento, ele usa os seus ouvidos para buscar a ciência. O 15 tem uma sabedoria. O que é que você assiste? O que é que você escuta? Com que pessoas você se relaciona? O sábio, ele busca sempre ter conhecimento. Então ele assiste o que traz conhecimento, ele escuta o que traz conhecimento, ele tem amizades com pessoas que trazem conhecimento. Versículo 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O versículo 16 tem uma sabedoria aqui. Usando o presente certo, que agrada a alguém, você pode ampliar o seu caminho, você pode conseguir relacionamentos. O ponto de Provérbios, capítulo 18, é essa questão dos relacionamentos. Você pode, por meio do presente, conseguir amizades, estabelecer bons relacionamentos e ampliar o seu caminho. Como o próprio texto fala, o versículo 16, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Versículo 17, fala sobre justiça, por isso que está aqui em verde. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Então, quando alguém vem e fala, eu tenho esse processo contra tal pessoa, e ele expõe os argumentos, parece, no primeiro momento, que ele está correto. Só que vem o seu companheiro, ou seja, vem a outra parte, né? Vem o seu companheiro e o examina. Quer dizer, a justiça, ela precisa ser avaliada. Não acredite quando alguém procura você e fala alguma coisa a respeito de uma outra pessoa. Antes de você chegar a uma conclusão, você só vai chegar a uma conclusão justa se você avaliar os dois lados. Versículo 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O versículo 18 está dizendo que até os poderosos às vezes se envolvem em pleitos. Pleito significa o quê? Conflitos. Eles entram em disputas. Será que o direito é meu ou será que é dele? E quando eles entram nos pleitos, até os poderosos têm que lançar sorte. Lançam os dados, fazem um para o ímpar, para entrar num acordo e dizer assim, então vamos resolver o problema desse jeito aqui. Vamos fazer um acordo entre nós. O que significa dizer aqui, qual que é a sabedoria do versículo 18? Às vezes nós pensamos que tudo na vida tem um certo e um errado absoluto. Mas tem situações de contratos, conflitos, que você não sabe ao certo qual é o direito de quem. E tem que ser feito um acordo. Até os poderosos, às vezes, têm que entrar em acordos para poderem encerrar a guerra, encerrar o conflito. Então, o versículo 18 é como se dissesse assim para nós: tenha a sabedoria de ser maleável. As nem tudo, nem 8, nem 80, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Às vezes você precisa conversar para resolver a situação. Até os poderosos, às vezes, eles entram em conflitos com outros poderosos e eles têm que negociar.
Nem quem tem todo o dinheiro do mundo pode dizer, vai ser assim e ponto final. Versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, o versículo 19 nos traz uma sabedoria. Não ofenda ninguém. Converse com inteligência. Coloque os pontos que estão em conflito e não ofenda o outro. Fale só sobre a questão que precisa ser resolvida. Se você ofender alguém, é mais fácil você conquistar uma cidade do que você ganhar aquela pessoa de volta. Contenda é como o ferrolho de um palácio. Imagine, ferrolho de um palácio. Ou seja, você contendeu com alguém, dificilmente você vai conseguir abrir o coração da pessoa para ficar do seu lado quando você precisar. Versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. O fruto do que você fala determina se você vai ter o bem ou o mal. Quanto mais coisas boas você fala, mais de bem você vai se fartar. E dos renovos dos seus lábios se fartará. Ou seja, renovo de falar coisas novas, você vai se fartar. Renove o que você fala. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o 21. Tome muito cuidado com o que você fala. Lendo o 20 com o 21 você vai comer de acordo com aquilo que você fala. E você tem morte ou vida por aquilo que você fala. Agora o 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse versículo ficou em branco porque ele é um assunto diferente, né? Não entrou em nenhum assunto aqui. Mas o que ele está dizendo, a ideia do 22 é o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. É nesse sentido, o que acha uma mulher que é companheira, que é fiel, que lhe faz o bem, que é trabalhadora. Todas aquelas qualidades que estão escritas em Provérbios capítulo 31. Lá, se você nunca leu Provérbios 31, leia Provérbios 31, lá está escrito, do versículo 10 ao versículo 31, as qualidades de uma esposa. Então, o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Apontando que nem sempre as pessoas encontram a pessoa uma boa esposa. E esse versículo pode ser lido também por lado da mulher. A mulher que encontra um esposo, que encontra um homem de Deus, que encontra um homem, né, que é seu companheiro, que é fiel, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O sentido do versículo é a pessoa que encontrou a pessoa certa para ter um relacionamento na vida, para ter alguém do seu lado, alguém confiável, recebeu a bondade, a benevolência do Senhor. O versículo 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. Esse versículo fala de palavras, mas não é propriamente no sentido de que a pessoa fala e recebe uma consequência. Por isso que eu não coloquei de roxo, eu deixei em branco. Porque o pobre fala com rogos, ou seja, o pobre, por causa da sua pobreza, ele implora, ele pede. Mas o rico responde de forma dura. E o versículo 24 ficou em laranja escuro, porque nós estamos usando a cor laranja escuro para todas as questões familiares. E o versículo 24 diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou seja, pode ficar alegre, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então o versículo 24 está dizendo que, às vezes, a nossa família, o nosso irmão, não é tão próximo, mas nós podemos ter amigos que são como nossa família. Por isso que eu coloquei em laranja escuro, porque de uma certa forma fala de família, que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Então nós vemos que o ponto de Provérbios 18 fala sobre a importância dos nossos relacionamentos, fala sobre a importância de termos amigos, bons amigos,
fala sobre a importância de não se afastar das pessoas e buscar o seu próprio interesse. Fala sobre a importância de você cuidar daquilo que você fala, porque aquilo que você fala vai determinar o que você vai ter, com quem você vai ter amizade, aonde você vai chegar. E que você deve fugir das contendas, porque a contenda ela cria uma barreira muito grande com as pessoas. E é mais fácil você tomar uma cidade forte do que você ganhar aquele que foi ofendido. E pela palavra você pode conhecer uma pessoa, porque as palavras são águas profundas, elas revelam o que a pessoa tem dentro do coração dela. Essa é a palavra de Provérbios 18. Vamos agradecer. Deus, te agradecemos por essa meditação. Nos ensina a ter relacionamento com o Senhor. Nos ensina a buscar conhecer mais ao Senhor e nos dá a salvação em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um convite a você. Deus Pai criou os céus e a terra. Ele enviou Jesus, Deus Filho na terra, para morrer, para que pelo sangue dele todos recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Quando você recebe Jesus, você tem os pecados perdoados. E quando os nossos pecados são perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos, enquanto estamos na terra, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus morando em nós. E aí, quando o Espírito de Deus está em nós, nós recebemos força. Como nós lemos aqui que sobre o versículo 14, o Espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Nós falamos, quando comentamos esse versículo, que aquele que tem um espírito que se liga com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, Espírito de Deus, encontra força para vencer a doença, para vencer as situações difíceis da vida. Quando você recebe Jesus, você recebe um espírito forte, fortalecido pelo Espírito Santo. Então, se você quer ter esse relacionamento com Deus, essa aproximação com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Se você quer aceitar a Jesus, você pode fazer uma oração comigo aqui e receber Ele agora. E Ele vai enviar o Espírito Santo para guiar você nessa terra. Você vai ter os seus pecados perdoados imediatamente quando você receber Jesus, confessando Ele como seu Salvador, e você vai se tornar imediatamente filho de Deus. Então, se você quer receber essas 3 bênçãos, receber o perdão dos pecados, tornar-se filho de Deus e receber o Espírito Santo, são essas 3 bênçãos, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo, para me guiar nessa terra até o céu. Amém. Com essa pequena oração, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora você recebeu o perdão dos pecados. Agora você teve o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, que o livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus, que eles são salvos, eles pertencem a Deus, e quando morrem, eles entram no céu. E você aceitou Jesus agora, então está com o nome no livro da vida. E você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que te ajuda a segui-lo aqui na terra. De hoje em diante, você vai ouvir uma voz interna, dizendo a você, quando você for fazer alguma coisa errada, que você está no caminho errado. E esse Espírito Santo vai ajudar você a seguir no caminho de Deus. Os próximos passos, agora que você aceitou a Jesus, são: procure uma igreja onde você que pregue que Jesus vive e que pregue que não há necessidade de nenhuma imagem de escultura. Porque o Salmo 115, que é a palavra de Deus, fala que as imagens têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem,
mãos que nada fazem e pés mas não andam. Então, Jesus está vivo. Não há necessidade de adoração a nenhuma imagem e nem oração a nenhum dos santos. O próprio Jesus escuta as suas orações, agora que você é dele. Então procure uma igreja que prega isso e batize-se nas águas e depois participe da ceia. Você batizar nas águas quer dizer que você está sepultando o seu velho eu, está nascendo para ter uma vida lavada com Jesus. Os pecados ficam nas águas, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, quando sai, está ressuscitando como uma nova pessoa para segui-lo. Depois que você é batizado, você aceitou sepultar o velho eu e nascer para Jesus, você pode participar da ceia. E a ceia é um ato em que um pão é partido entre todos e um cálice com suco de uva é servido. O pão representa o corpo de Jesus que foi partido por nós, e o cálice representa o sangue dele que nos purifica do pecado. Onde está escrito sobre o batismo nas águas? João capítulo 3, versículo 5. Onde está escrito a respeito da ceia? De comer o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice com suco de uva, que é o sangue dele. João capítulo 6, versículos 54 ao 57. Lá está escrito que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, assim como eu e o Pai somos um. Então, se você participa da ceia, você se conecta com Jesus e se torna um, com Ele e com o Pai. Então, Deus abençoe a sua vida e valorize os relacionamentos. Cuide dos relacionamentos. Amém.